Crachá na Mesa, um podcast sobre o mundo corporativo depois das 18. Oi, gente, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Crachá na Mesa. Eu sou a Bea, estou aqui com a minha dupla. Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Voltamos para falar de um assunto polêmico. Hoje tem bafafá aqui. A gente veio conversar sobre demissão humanizada. Ai, gente. É possível? Não é possível? É um mito? Existe só no LinkedIn? Nossa, depois acho que vale a gente fazer um episódio só para falar de LinkedIn. Preguiça. Eu acho que o LinkedIn é um universo à parte, né? Ele coloca a gente numa outra realidade. Aliás, realidade não, né? Porque nada do que tá ali é real. É complexo. É um grande surto coletivo. Me pergunto o que Marx pensaria sobre essa rede social. Inclusive, a gente poderia chamar alguém que gosta do LinkedIn, hein? Pra fazer um contraponto. Acho que sim. Se você gosta de LinkedIn, manda uma mensagem aqui pra gente. Você pode estar aqui no próximo episódio. Ai, adorei. Já começamos com um convite. Bom, acho que antes da gente começar a falar sobre a demissão humanizada de fato, como que surge esse termo de demissão humanizada? É algo um tanto quanto recente, assim. E aí vem muito acompanhado do que aconteceu durante a pandemia de Covid, né, nos últimos anos, que intensificou a quantidade de demissões que estavam acontecendo, os famosos layoffs que rolaram nas empresas. Mas aí, na verdade, eu acho que é importante a gente falar qual que é a diferença entre um layoff e uma demissão em massa. Não são a mesma coisa. Eu nem sabia, gente, que não era a mesma coisa. Exato, não são sinônimos. A tradução ao pé da letra, né, layoff é um termo em inglês, quando a gente traduz para o português, de fato, é demitir. Mas na prática, significa um período de inatividade. Então, quando a gente está falando de layoff, na verdade, aqui no Brasil, a gente está falando de uma suspensão de contrato. E aí, dentro da CLT, né, do regimento da lei trabalhista, essa suspensão do contrato, ela pode acontecer por um período mínimo de 2 meses e no máximo de 5 meses. É uma medida, na verdade, para tentar proteger o trabalhador e o empregador também. Então, quando tem um período de baixa demanda, ao invés de demitir a pessoa, você pode reduzir a jornada, reduzir o salário ou até mesmo suspender aquele contrato vigente. E aí, então, consegue ser um meio termo, né, para proteger tanto o empregador, de não ter que desligar aquela pessoa e aí, eventualmente, ter que contratar outra pessoa para aquela posição quando sair desse período aí de dificuldade. Também para a pessoa que está ali empregada, dela saber, então, que tem um período razoável. Além disso, também, eu acho que é legal falar que a empresa, ela precisa comprovar que ela está passando por desafios financeiros, de fato, para conseguir realizar esse layoff. Então, não é algo tão simples assim. Arbitrário, né? Tipo, vou fazer um layoff. Exato, aqui. Eu quero economizar esse mês, então eu vou fazer um layoff. Não é assim. E aí eu acho bem interessante trazer essa diferenciação, então, de como que acontece. E aí a demissão em massa, de fato, é a demissão, é o encerramento daquele contrato de trabalho. De forma definitiva, né? É encerramento do contrato, não a suspensão como num layoff. Eu acho que começar com essa diferenciação, porque quando a gente vê, né, demissão humanizada, layoff, tá tudo no mesmo balaio, e na verdade não é tão assim. Exatamente. E aí eu quero até colocar aqui uma reflexão, não sei se é bem uma reflexão, né, talvez uma opinião, não sei, mas sobre o porquê que esse termo de layoff acabou se popularizando. Porque é muito mais legal, né, para a empresa falar layoff do que falar demissão em massa, porque é um termo muito pesado, né? Sim. E então, para a gente dar uma romantizada na situação, dar uma amenizada também na percepção de outras pessoas, de outros funcionários, de investidores, para manter a reputação da empresa, se adota esse nome fantasioso aí de layoff. Nossa, sim. E, inclusive, pode ter um outro episódio, acho que vocês já devem ter percebido aqui, né, que eu evito usar alguns termos em inglês, eu sempre tento trazer a tradução aqui. A gente pode falar o episódio inteiro de todos esses termos em inglês e como que eles são utilizados. E, inclusive, essa ideia, né, de demissão humanizada, layoff, é uma tática de employer brand, né? Então, como que as empresas querem se defender, querem manter a reputação delas em relação a essas movimentações. E aí, a tradução, como que seria? De employee brand?
é a promoção da marca para os próprios funcionários. Também tem o Employee Experience, que a é experiência do empregado, do cliente interno, né? Porque o cliente interno nada mais é do que o funcionário, o empregado. Bom, feita aqui os primeiros esclarecimentos e a introdução, vamos lá. Demissão humanizada. O que a gente tem visto do que as pessoas têm trazido como demissão humanizada? Teve um caso bastante famoso, que bombou no LinkedIn, da pessoa que foi demitida e ganhou uma cesta de chocolate com balão e postou no LinkedIn quanto tinha balão, eu não lembro junto. disso. Falando o quanto ela se sentiu valorizada após uma demissão, de receber aquele presentinho, aquele mimo. Porque assim, né, hoje em dia tudo se resume a mimo. Com essa era de influência, marketing de influência, criador de conteúdo, e linkando isso até com o employee branding, se você quer ter uma promoção positiva da sua empresa, se você quer ter funcionários promotores e não detratores do lugar onde eles trabalham, a saída mais fácil é você mandar mimo. Inclusive, gente, eu sou defensora do mimo. Assim, eu adoro receber alguns episódios, um mimo. A gente fala lá do salário emocional e os mimozinhos podem entrar como salário emocional. É a mochilinha, é a cesta de Natal, é a garrafinha, mas não é só isso. Mas aí eu acho que quando a gente tá falando de uma demissão, e aí demissão humanizada, eu acho que entra pra esse patamar também. Só a cestinha de chocolate, cara, não sustenta. Você acabou de ser demitido. Eu acho que dá pra gente colocar também, fazer essa comparação da demissão humanizada e você receber uma cestinha de chocolate, com você levar um pé na bunda e o teu ex te mandar uma cestinha de café da manhã dizendo: ai, uma pena que acabou, mas você é perfeita. Porra, você já tá no lixo, não entendeu? Você, o problema sou eu. Eu acho que é um período em que a pessoa tá muito, muito sensível, né? Quem já foi demitido entende do que eu tô falando. Eu já fui demitida algumas vezes e tá tudo bem, viu, gente? Bom, vocês não são as piores pessoas do mundo porque foram demitidas. É um movimento natural do capitalismo. Não é pessoal. O problema não é você, o problema é o capitalismo. Existiram vezes em que eu realmente quis ser demitida, né? Porque também nunca, né? Tem essa... tem esse outro lado em que aquele trabalho de fato se torna insustentável. Você fala, cara, não dá. Preciso ser mandada embora, porque eu também não tenho grana. Mas enfim, o assunto não é esse. Mas também tem a vez em que você é mandada embora quando você não quer ser mandada embora. Né? E aí incluo aqui diversas razões do porquê isso aconteceu. Mas é uma situação chata, que pega muitas vezes você desprevenido. Às vezes o momento em que essa demissão acontece não é um momento oportuno. Não que haja um momento oportuno, né? Mas existem formas da gente minimizar o impacto disso. E a cesta de chocolate, ela por si só não é o que vai sustentar. Tipo, pode ser que ela cumpra um papel ali muito pontual de contribuir para sua fossa, né? Vou sofrer aqui. É muito mais sobre o ego de quem tá demitido. Muito mais. Que é tirar o peso da culpa, né? Tirar o peso de quem deu o pé na bunda. Então, esse tipo de mimo nessa situação, não acho que é pertinente, não acho que ele faz o menor sentido ali. Sei lá, pra mim tá completamente fora de contexto. Parece até uma infantilização da parada, tá ligado? É verdade. Gente, pra mim é tão incoerente. Porque assim, isso, é incoerente, entendeu? Demissão é uma coisa séria, ela precisa acontecer de uma maneira cuidadosa, de uma maneira consciente. Sim. A gente vai falar um pouco mais sobre o que é uma demissão humanizada no nosso ponto de vista, mas, cara, assim, cesta de chocolate não é. E assim, a gente tá falando de uma relação profissional. Exato. A gente não tá falando aqui de... Putz, eu era sua amiga, agora eu não sou mais, mas como eu tenho consideração por você, eu vou te mandar essa cesta. Não. Assim, até em nome da empresa. Eu acho que num âmbito paralelo, assim, tipo, você já tá há muito tempo na empresa e tal, aí os seus colegas mandam um presente pra você. Mas aí com o crachá na mesa. Exato, crachá na mesa. Aí eu acho super, a gente tá falando aqui de relações pessoais, de amizade, a gente constrói amizades no trabalho. E etc. Sim, de consideração e tal. Mas mandar isso, né, a empresa ali no seu CNPJ, mandar isso, eu concordo com você, entra justamente nesse âmbito de infantilização do profissional, da relação profissional, e no sentido de tipo, você tá tristinho? Come aqui um chocolatinho até passar. E, porra, velho, não é isso. Você tá minimizando o impacto que aquela demissão vai ter naquele funcionário, na família desse funcionário. E se eximindo da responsabilidade, parece, né?
Completamente. E completamente. Assim, falando de responsabilidade, a gente comentou, demissões acontecem. Não, muitas vezes pode não ser responsabilidade individual daquele gestor, às vezes ele só está recebendo ordens também de demitir. Mas às vezes é responsabilidade do gestor também. Eu fico bastante impressionada, assim, com pessoas que eu ouço que são demitidas e foram pegas de surpresa. E até recentemente eu vi um outro post comentando de uma movimentação de demissão em massa numa empresa bem grande e muitas pessoas não faziam ideia de que seriam demitidas. E isso eu acho muito preocupante, assim. Uma pessoa, eu acho super complicado mesmo e fico pensando em como que você se restabelece profissionalmente a sua autoestima depois de uma demissão em que você é pego de surpresa. A gente já conversou aqui da importância do feedback, de apoiar o desenvolvimento das pessoas do seu time e etc. E uma pessoa achar que tá tudo bem e ela ser demitida é muito errado, assim, até já entrando. Que, para mim, um dos pontos do que poderia ser uma demissão humanizada, e eu acho que não existe demissão humanizada, tá, gente? Eu acho que uma demissão que ela pode acontecer de uma maneira mais justa. É a pessoa estruturada, né? Ela ter entrado ali dentro do feedback dela, ter traçado o plano de desenvolvimento individual com ela e o gestor, ter falado, olha, então para esse período, são esses pontos aqui que devem ser entregues. E caso isso não aconteça, a gente vai ter uma próxima conversa e entender o seu futuro aqui dentro da organização. Já falando aqui em termos do RH. Eu tô rindo aqui, mas eu acredito que esse é um caminho, assim, até pra pessoa que tá do outro lado da mesa, conseguir entender que, cara, começar com a reflexão de que, cara, não tá fazendo sentido pra mim também, entendeu? Então, assim, se eu for desligado, beleza, eu também já não quero mais estar aqui, e tá tudo bem. A gente precisa ser justo. E aí eu coloco aqui também que nem sempre, né, no caso que a gente está falando desses layoffs aqui, quando a gente está falando de uma demissão em massa, não necessariamente isso tem a ver com a performance da pessoa. Então, a gente precisa fazer esse corte de custo. Então, eu não tenho também como antecipar que, putz, se você não performar bem, eu vou ter que mandar você embora. Boa, muitas vezes essas são situações que foi o que aconteceu na pandemia, né? Exatamente, e que vem acontecendo também agora, ainda como reflexo. Na verdade, eu não sei se ainda é reflexo da pandemia e o quanto estão se apegando nisso. Exato, eu acho. Estão usando isso como uma fachada ali para problemas estruturais muito maior. Então, muitas vezes, a gente precisa levar em consideração que não tem como isso ser previsto, mas acho que existe sim a possibilidade, né? E quem está em cadeiras mais altas, escuta essas conversas de corredor. Então, eu entendo que é importante também haver essa transparência para que as pessoas fiquem um pouco mais alertas, né? Mas isso vai causar um pânico generalizado. Não, se você faz isso de maneira transparente, você está dando a possibilidade das pessoas que trabalham com você optarem por ficar ou por procurarem outro lugar. E não tem nada de errado com isso. A pessoa assinou um contrato de trabalho, ela não vendeu a alma dela para você. Né? Porque acontece isso às vezes também. Quando a empresa fica sabendo que o funcionário fez uma entrevista, tá olhando pro mercado, ai meu Deus, que traição. Oxe, não tô entendendo, gente. A gente tá falando de uma relação, uma transação comercial. Exato. Ninguém jurou amor eterno, né? Pera lá. Vamos separar as coisas. Então, eu acredito que existe sim formas da gente mitigar essa surpresa e fazer com que as pessoas que trabalham ali entendam que, putz, a empresa está passando por um momento de turbulência, sabe? Existem essas reuniões mensais que são feitas para todos os funcionários, não são todas as empresas, mas em empresas maiores, onde os números são apresentados. E aí vale também esse funcionário conseguir fazer uma análise crítica ali da situação. O cenário. Exato. Isso é um alerta, né, vermelho? Será que eu preciso ficar mais esperto? Não. Então, acho que tem esse lado também. Super importante comentar isso. E para você, o que então seria essa demissão? Vamos entrar aqui. E aí, falando de demissão em massa mesmo, como que a gente acredita que uma demissão em massa tem que ser estruturada? Eu vou começar falando como eu acho que ela não deve ser, tá? Boa. Tem um episódio muito bom em Succession, que é uma série que eu gosto bastante na HBO, onde eles passam por um período de demissão em massa na última temporada. E o Greg entra na parte corporativa da empresa, mas ele não tem uma função alto escalão, mas ele não tem uma função muito clara ali. Ele é meio que capacho de todo mundo. Bom, corta para a última temporada, onde ele tá ali, uma pessoa que não tem preparo nenhum, ele não trabalha no RH. E num momento de demissão em massa,
ninguém quer sujar a mão. O que eles fazem? Colocam o Greg para demitir as pessoas em ligações, né, em videoconferências com, tipo, sei lá, 100 funcionários. Então, assim, todo mundo sendo demitido junto. Numa única na sala, mesma única chamada sala, de Zoom. sem nenhum feedback claro, E isso, para mim, se a gente quer falar de demissão humanizada, isso não é humanizado, né? Ah, mas é muita gente para demitir. Problema seu. Se você arrumou o tempo para contratar, você precisa arrumar o tempo para demitir, gente. Nossa, brilhou nessa fala. Né? Então, por mais que a gente esteja falando de recursos, essas pessoas são recursos, mas elas são recursos humanos. Eu não tô falando de um lote de caneta Bic que eu comprei porque eu achei que eu ia precisar e agora eu não vou mais, então eu coloco todo mundo na lixeira. Vamos começar por aí. Então, isso pra mim já não tá dentro do que é uma demissão humanizada. Nossa, eu super concordo. Essa cena foi bem chocante, assim. Eu acho que concretizou tudo que eu tava vindo acompanhando de notícias aí, de demissões em massa e etc. Eu fiquei bem chocada, assim. E tem todo esse background, né, do Greg não ser uma pessoa do RH também, ser uma pessoa que caiu ali porque é herdeiro e indicações e etc. Por mero acaso. Eu quero trazer uma experiência pessoal minha, muito antes de demissão em massa, demissão humanizada, etc e tal, tá em pauta. Já aconteceu comigo, por exemplo, de eu ser demitida por e-mail. Meu Deus. Eu lembro, gente, eu tava lá. Eu recebi um e-mail que, na maneira como aquilo deveria ter sido orquestrado, eu deveria receber o e-mail depois que eu fui demitida. A incapacidade era tanta que eu recebi o e-mail antes da tal da conversa de demissão. A minha chefe, na época, que deveria, né, conversar comigo e tal, era uma sexta-feira. De sexta-feira ela não ia pro escritório, era um dia que ela ficava em casa. E ela tinha compromissos agendados, como, por exemplo, lavar o cabelo no salão e fazer a unha. E aí eu ligava pra ela obviamente viu o e-mail, e ela não me atendia. Ela atendia todos os meus colegas de trabalho no telefone, mas quando eu ligava ela não atendia. Isso foi, sei lá, 9, 10 horas da manhã. A minha reunião estava marcada com ela para as 4 da tarde, e ela queria que eu esperasse até as 4 da tarde pra gente ter essa conversa. Ou seja, eu já tinha sido humilhada, e ela queria que eu aguardasse mais um pouquinho, porque ela tinha outros compromissos pessoais até ela poder conversar comigo. Eu fui embora, né? Falei, bom, já tô demitida mesmo, eu vou agora embora. Eu nem preciso aparecer nessa merda. Não, eu não vou ficar aqui pra Você não foi? Não, eu fui embora. Tá certíssima. E naquela época até a gente tava passando por uns problemas de família, assim, nosso avô tava doente. E aí eu tava indo visitar meu avô, e no meio do caminho, eu tô viajando, né, tô dirigindo, ela me liga e pede pra eu voltar. Ela fala, você tá na estrada, mas será que você não consegue voltar só pra gente ter essa conversa? Completamente sem noção. Tentando agora fazer uma demissão olho no olho. Olho no olho, aí ela queria que eu voltasse. Gata, agora já era. Nossa. Ela queria que eu voltasse pra ela terminar com a humilhação toda que já tinha sido aquilo, todo aquele circo armado, ridículo. Eu não fui. Fun fact é que essa pessoa depois virou parte do board de uma empresa aí de saúde mental. Então, para você ver como as pessoas, elas não têm, assim, o menor senso do ridículo, menor escrúpulo, na verdade, né? Não tô nem aí. O dinheiro fala mais alto, né, gente? Acho sempre. que essa é a grande conclusão aqui sobre esse episódio. Não existe demissão humanizada. A gente nunca tá falando. O ser humano nunca tá no centro disso. A gente tá falando sobre dinheiro. Nunca. E aqui eu não tô nem entrando no mérito, gente, se eu mereci ou não ter sido mandada embora, tá? Porque eu se você merecesse, não é sobre isso. E eu acho que até tinham justificativas. Hoje, olhando pra trás, com maturidade, eu até consigo entender o porquê que eu precisaria ser desligada. Mas a questão não é essa, né? A questão é como tudo foi feito, né? Então, isso foi bem uó. Mas vamos voltar aqui. E aí, como que eu vejo também que poderia ser uma demissão razoável quando a gente tá falando de demissão em massa? A pessoa que vai conduzir esse momento, gente, ela precisa estar bem treinada. Ela não é uma mera mensageira. Não, ela precisa ali estar preparada para lidar com a reação das outras pessoas. Não é uma situação confortável, entendo que para quem está dando a mensagem, para quem está recebendo, mas quem está dando a mensagem, gente, precisa estar preparada para isso e também entender que não é pessoal, assim, ela pode ser, ela precisa ali conseguir mediar aquele momento. Conseguir explicar, eu acho que é muito, muito, muito importante. Explicar para a pessoa, acho que é um dever de quem está demitindo alguém, explicar o porquê que isso está acontecendo.
desde questões de entrega. Então, assim, mas a gente precisava demitir muitas pessoas em massa. Mas por que esse grupo e não aquele grupo? Isso precisa estar claro, gente. Eu acho que quando a gente está falando de responsabilidade afetiva dentro de uma relação de trabalho, responsabilidade profissional, entendeu? Aquele profissional que está sendo desligado precisa entender por que ele. Até para ele conseguir construir uma narrativa para trazer isso para uma próxima entrevista de emprego. E para o próximo desenvolvimento dele, né? Então, Exato. De que maneira eu posso me blindar para não estar vulnerável ou ser uma primeira escolha caso isso venha acontecer num novo lugar onde eu vou trabalhar? Ótimo ponto também. E eu acho que fica importante também para quem fica, porque quem fica e está olhando todo esse cenário de demissão acontecendo, fica aquela sensação, eu posso ser o próximo, ou não, foi isso que você falou. Se você todo mundo tem clareza do que aconteceu, as demais pessoas que permanecem conseguem ficar minimamente em segurança sobre aquilo acontecer com ela ou não. Então, eu acho que é fundamental ter essa clareza na comunicação sobre os motivos do porquê que aquilo está acontecendo. Uhum. Eu entendo que dentro de tudo que pode ser feito, né, durante essas demissões, a extensão de alguns benefícios que fazem parte daquele contrato, no caso de você ser uma pessoa CLT, é algo interessante da empresa considerar, né? Porque você já está pegando essa pessoa de surpresa. Então, diferente de quando é uma demissão que por entrega, etc e tal, essa daqui é uma em que esse funcionário não foi dada a chance dele se planejar financeiramente. Financeiramente, falando também até em estrutura de família, né? Porque se a gente está falando de uma pessoa que tem uma família, né? Um parceiro, uma parceira, filhos, às vezes mãe, pai, que dependem daquele benefício, isso vai impactar significativamente a logística daquela família. Então, estender o contrato com plano de saúde, com... que mais? Acho que plano de saúde é principal, né? Alimentação também. É verdade. Plano de saúde. Conseguir oferecer também outro tipo de auxílio, um auxílio extra psicológico para a pessoa conseguir, ou um coach, uma mentoria de recolocação no mercado de trabalho. Eu acho que isso é muito legal. Ainda mais agora que a gente está falando, né, de empresas que gostam de dar os mimos. Esse é um mimo que eu gostaria de receber, sabe? Exato. Me ajudar a me recolocar no mercado de trabalho. Ou, de repente, tipo, cara, a gente não consegue pagar uma consultoria, né, com uma empresa bacana, tal, mas a gente pode, de repente, te oferecer uma assinatura da Cato por, sei lá, 3 meses para você ser, ou então LinkedIn Premium para você ter acesso a outros recrutadores, etc e tal. Acho que isso pode ser válido, entendeu? Uma informação importante, que talvez nem todo mundo tenha clareza, em relação ao seguro-desemprego. O seguro-desemprego, para quem é CLT, né, e a pessoa, quando ela não é demitida por justa causa, ela tem acesso a esse direito. Mas há um porém. O teto das parcelas do seguro-desemprego e aqui em 2023, tá, gente? A gente está falando aqui em outubro de 2023. É de até R$ 2.230,97 por mês. Então, mesmo que o seu salário CLT seja de R$20 mil, o seu seguro-desemprego, ele só vai até esse valor. Decai muito. É importante, todo mundo às vezes pensa assim, mas tudo bem, tem o seguro-desemprego. Calma, porque ele é reduzido. É uma baita ajuda, tá, gente? Mas assim, quando a gente tá falando de um cenário, e aí eu não sei quem são as pessoas que estão ouvindo a gente, mas, R$20 mil, eu sou uma pessoa sozinha, não tenho filhos... Cara, você tá, assim, decolando, tá voando, ganhando R$20 mil, que ótimo. Mas se a gente fala de R$20 mil para uma família de 5 pessoas, a gente não tá falando de uma... pode ser provedora ali da família, tava com uma renda, a gente não tá falando de uma puta grana. É uma puta grana, mas vamos levar em consideração, então, qual que é o estilo de vida que essa família leva, né? Tendo uma renda ali de R$20 mil. Claro que ela tem muitos outros privilégios do que outras famílias, mas isso vai ter um impacto significativo, né? Então, é bastante importante levar isso em consideração. Fora os outros pormenores para você ter acesso ao seguro-desemprego, porque as regras elas vão mudando sempre. Então, tem o tempo de carteira assinada, tem o intervalo entre um acesso, né, ao seguro-desemprego e outro. Então, você não consegue acessar isso tão rapidamente se você já usou o seguro-desemprego há pouco tempo. Então, a quantidade de parcelas que você vai ter direito também. Então, acho que
E aí, trazendo para o centro da responsabilidade, a gente está falando, é importante estender os benefícios. Não é porque, tadinho. Não, a pessoa ela vai ter um corte brusco ali da renda dela, provavelmente. Ainda mais porque a gente está falando aqui, essas demissões em massa, sobretudo, elas têm acontecido em empresas grandes de tecnologia, etc. Então, são lugares em que as pessoas no líquido ali estão recebendo mais do que R$ 2.200 e quebradinhos. Então, trazendo para esse contexto aqui de onde acontecem essas demissões em massa. Então, é importante, imagina, a pessoa foi demitida e agora ela vai ter que pagar o próprio plano de saúde dela e da família dela, com R$ 2.230. Um pouco impraticável. Bastante impraticável, né? E aí, então, além da extensão desses benefícios, eu acho que esse apoio para conseguir reinserir a pessoa no mercado de trabalho, eu acho super interessante, mas ao mesmo tempo eu fico um pouco, eu sinceramente não sei o que eu acho sobre as planilhas de pessoas que foram demitidas, planilhas de indicação, né? Como é que chama? Tem um nome no LinkedIn. São as planilhas de layoff, eu acho. Agora você me pegou também, mas enfim, se você tá no LinkedIn, você já provavelmente cruzou com uma dessas planilhas. Eu quero trazer aqui que essas planilhas, elas foram montadas numa ótica de, tipo, como é que a gente ajuda essas pessoas? E quero, né? E nem vou entrar no mérito de que de se quem montou essa planilha tá se sentindo culpado porque ficou, porque, enfim, não interessa. Montaram essas planilhas e, tipo, ótimos profissionais que foram desligados daqui da empresa X estão procurando emprego. Cara, legal. Mas aí eu quero trazer aqui uma crítica e uma provocação também sobre a ótica social disso tudo. O quanto que essas pessoas que estão saindo dessas grandes empresas, né, vou colocar aqui Twitter, Facebook, Google, sei lá, essas grandes corporações, já não tem uma grande vantagem por estarem carregando nomes como esses no currículo. E aí, se a gente coloca isso numa planilha, eu não acho que a gente está jogando um jogo justo com as pessoas que não tiveram acessos a essas empresas e que estão na busca por emprego há, de repente, 1 ano, 6 meses. Muito antes dessas pessoas serem demitidas. Fora que a gente também precisa fazer um recorte de raça. Essas empresas, por mais que tenham suas políticas afirmativas, a gente ainda está falando, né, de cotas. Então, são pessoas dessas planilhas majoritariamente brancas, que tiveram acesso a escolas, faculdades de ponta, intercâmbios, línguas, etc. Enfim, coisas que a grande maioria da população brasileira não teve acesso. E aí, se eu monto uma planilha dessas com o intuito de facilitar a recolocação dessas pessoas, eu também estou facilitando o trabalho dos recrutadores. Isso acaba sendo um banco de dados, de cadastro de funcionários paralelo, que não, enfim, acho que tá claro, né? Não coloca todo mundo no mesmo patamar, não dá a mesma oportunidade para todas as pessoas. E aí, esse é o meu ponto em relação a essas planilhas, assim, porque eu não tenho como assegurar que a pessoa que está contratando vai ter essa visão do que eu tô colocando aqui, né? É mais fácil ela... Eu sinceramente, não tinha pensado sobre essa ótica que você está trazendo. O que me pega é que, recentemente, eu vi uma empresa que fez essa demissão em massa, colocou a tal da planilha, mas aí também na justificativa de como que escolher essas pessoas, falaram que eram as que estavam com a pior performance da empresa. E aí, cara, expôs de uma maneira muito desagradável, assim, tipo, se o intuito era ajudar, no final, na tentativa ali de limpar um pouco a barra deles, acabou. Então parece que é uma planilha de pessoas incompetentes. Quando você lê rápido, parece que é isso, assim. Todo mundo que não serviu pra gente. Então, eu acho bem delicada essa questão dessas planilhas. Como você disse, são pessoas que já estavam em empresas grandes, que facilmente vão conseguir ser recolocadas. Tanto que a gente vê pouco, assim, pessoas que falam, eu fui dispensada numa grande demissão em massa e tô há 1 ano desempregada. Eu, sinceramente, não tenho visto isso. Não tô dizendo que não pode acontecer, mas não tenho claro visto. Que pode, claro que pode. Essas pessoas estão passíveis a estarem vulneráveis e não tô dizendo aqui se elas merecem mais ou menos. O ponto não é isso. A gente não tá falando de meritocracia. Eu tô falando aqui de equidade de oportunidades. Então, a minha opinião pessoal em relação a essas planilhas é essa. Me parece um mercado paralelo de profissionais altamente qualificados que vão largar na frente, sim, como já largariam sem essa planilha, mas talvez com a planilha mais ainda, se comparados a outros que continuam na busca por um emprego, por uma colocação dentro do mercado. Sim, e foi legal você trazer isso. Eu lembrei aqui de um outro caso que eu acompanhei, de uma
empresa grande, que fez a extensão dos benefícios, mas foi personalizando de acordo com algum grupo que aquela pessoa fazia. Então, se era uma mãe, ela acumulava mais alguns outros benefícios. Então, eles conseguiram trazer um recorte de combinação de benefícios para pessoas que poderiam ser mais prejudicadas nesse cenário de demissão em massa. Então, pessoas que são pretas, pardas, indígenas, pessoas que são mães, pessoas que são PCD. Então, eu achei bem interessante. Eu olhei e falei, poxa, isso eu acho que é algo que agrega. Mas, assim, resumindo aqui, eu acho que a nossa mensagem não existe demissão humanizada, né, gente? Não. Não vai rolar. Existem algumas maneiras de minimizar o impacto dessa demissão. Mas, cara, se organizem, empresas. É fácil, né? Apertar o botãozinho ali, fazer uma conta, uma planilha e falar 20 pessoas. Tchau, a gente tá falando de 20 famílias, 20 pessoas ali que estavam dando o seu melhor muitas vezes dentro daquela organização e do dia pra noite estão perdendo o emprego. Isso, eu, Beatriz, jamais vou aceitar isso como algo humanizado. E você, Nana, qual que é a sua conclusão? É isso, né, gente? Minha conclusão acho que é a mesma que a sua, que bom que estamos alinhadas. Em relação às planilhas, eu tô super aberta aqui a debater isso, se alguém tiver um ponto de vista diferente. Essa foi o raciocínio que eu desenvolvi aqui, mas pode ser que de uma outra ótica isso faça sentido. Pra mim, não faz. E coloco aqui que eu entendo que eu sou uma dessas pessoas que já trabalhou numa dessas empresas, em algumas dessas empresas bem grandes, e poderia me beneficiar delas, mas a gente tem um pouquinho de consciência de classe. Arrasou. É isso, gente. Ó, o pessoal aí que é fã de LinkedIn, esperando vocês mandarem mensagem pra gente marcar um próximo episódio pra falar sobre LinkedIn. LinkedIn. E a gente se vê então, gente. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau!